Saudações antarianas e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o futuro do universo Marvel depois de Guerra Infinita. Queria pedir desculpa pra galera que é fã aí do canal, que assiste a gente, os vídeos de Game of Thrones, os vídeos de jogos que a gente fez aí, mas pela falta de vídeos, desculpa, era pra eu ter feito aí uma porrada de vídeos, eu devia ter feito avaliação de Guerra Infinita, eu devia ter feito de Pacific Rim, eu devia ter feito também de Rampage, mas tava um pouco desanimado, confesso pra vocês. Só que agora, eu acho que agora dá pra seguir. Vamos ver aí como é que vai ser. A faculdade deu um tempinho agora. Vamos ver se eu consigo colocar em dia aí. Vou tentar fazer pra vocês aí Westworld, mais Game of Thrones também. Tentar fazer uns vídeos aí pra vocês. Deixa nos comentários, inclusive, se vocês querem vídeos de Westworld também. Pra eu saber aí se rola fazer ou não. Apesar de que eu vou fazer de início de qualquer jeito. E se não der certo, não deu. Vamos ver aí como é que vai ficar. Então é o seguinte. Vou falar um pouquinho, eu anotei algumas coisas aqui do meu lado, que é pra eu não esquecer de falar. Então, o que Vingadores 3 ele trouxe pra gente? Ele trouxe a importância do Homem de Ferro. O Homem de Ferro estava em baixa. O primeiro Vingadores, o Homem de Ferro foi muito importante, bastante importante mesmo. E no segundo também ele teve uma grande importância. Porque no primeiro, foi ele quem mandou a bomba lá pro exército do Thanos, pra destruir aquela galera do exército do Thanos. E no segundo Vingadores, foi ele junto com o Thor que estava ali tentando fazer com que Sokovia não fosse lançada direto à Terra e destruísse toda a Terra. Então, por conta disso, o Homem de Ferro tinha uma grande importância nesses dois filmes. Já em Guerra Infinita, já em Guerra Civil, perdão, ele já não tinha essa mesma importância, porque ele era uma espécie de anti-herói. Então, Guerra Civil fez pessoas ficarem contra o Homem de Ferro, né? Porque ele brigou com o Capitão América, etc. Então, o Homem de Ferro andava numa baixa, porque ele vinha fazendo coisas erradas, ele criou o Ultron, ele acabou ficando contra o Capitão América. Então, o Homem de Ferro foi desvalorizado no sentido de que ele foi meio que vilanizado durante um tempo. Não tem problema isso acontecer, não é um demérito. Eles fizeram aquilo ali e ok, tudo bem. Ele era um caminho. Só que agora eles resolveram mostrar ali o lado heróico do Homem de Ferro. Vi muita gente falando de Wakanda. Porque agora Wakanda tem tecnologia, Shuri. Cara, ninguém ali é melhor do que o Tony Stark para fazer tecnologia. E ele mostrou isso nessa tecnologia dele. Eu acreditava que poderia ser tecnologia de Wakanda, pelo jeito não é tecnologia de Wakanda, é tecnologia Stark mesmo. Ele criou, porque ele é um gênio, ele é o cara que cria tudo. Ele criou o traje dele, criou o traje do Homem-Aranha. Não tem ninguém melhor do que ele ali. A Shuri não é melhor do que o Tony Stark ali. O traje dele foi muito hypado agora. Não hypado no sentido de que isso não existe. Existe sim, o traje dele é daquele jeito mesmo nas HQs. E eles fizeram corretamente o traje dele. Então, eu até disse para alguns amigos meus que tanto o Thor quanto o Homem de Ferro estavam muito empoderados nesse filme. Por quê? Porque o Homem de Ferro é um humano normal. E ele arranca uma gota de sangue do Titã Louco. O cara que naquele momento já tinha 4 das 6 joias do infinito ali. E, se você for perceber, só ele e o Doutor Estranho conseguem peitar o Thanos. E o Doutor Estranho malemar ainda. Então, quer dizer, só o Homem de Ferro ali peitou o Thanos. 2 heróis apenas conseguiram peitar o Thanos, que foi o Thor e o Homem de Ferro, obviamente com a disparidade muito grande de Thor e o Homem de Ferro, mas para vocês entenderem que só os dois conseguiram realmente fazer alguma coisa contra o Thanos. Foi dito, o Doutor Estranho pediu para que o Homem de Ferro ficasse vivo, então ele tem uma importância muito grande no próximo filme, então essa importância é interessante. Quando o cara ia matar o Homem de Ferro, ele fala, ó, poupa a vida dele e eu te entrego a minha joia do infinito. Toque a joia, mas não mata ele. E o Thanos não matou o Homem de Ferro. Então alguma coisa de muito importante o Homem de Ferro tem para fazer no próximo filme, que ele precisava ficar vivo nesse filme. Então, dito isso, a gente agora passa para Homem-Formiga. Se vocês forem conferir o trailer de Homem-Formiga, os 2 trailers que foram lançados até agora, a gente percebe que ele não está situado depois de Guerra Infinita. É bom a gente perceber isso. Então, eu criei 2 teorias sobre Homem-Formiga e Vespa. A primeira teoria é que o filme ele se passa antes de todos os conflitos de Guerra Infinita. Então, por conta disso, a gente não viu o Homem-Formiga nem o Gavião Arqueiro combatendo, e a Vespa também combatendo ali junto com os heróis. Por quê? Não faz sentido eles
estarem ali, mesmo que eles estejam escondidos e com tornozeleira, que é o caso do Scott, e eu acho que do Gavião também, tornozeleira eletrônica, não faz sentido eles ficarem de fora da batalha, porque são alienígenas invadindo a Terra. Então, não ia fazer sentido, mesmo que eles fossem presos, os filhos deles, todos eles têm... o Gavião tem filho e o Scott também tem. Então, eles provavelmente pensariam nos filhos deles e iam falar, pô, se eu não for lá lutar, os meus filhos podem morrer. Então, com certeza, eles iriam lutar. Então, eu acho que não faz sentido este filme ocorrer depois. Até porque a gente vê que não tem muita destruição, assim, no filme do Homem-Formiga pelos trailers, assim. E a gente vê no final de Vingadores, na cena pós-créditos, que tava tendo muita destruição. Afinal de contas, o povo tava dirigindo seus carros, fazendo suas coisas no dia a dia e ia desaparecendo. Então, batiam em lugares, matavam outras pessoas que estavam andando por ali, etc. Então, eu acho que o Homem-Formiga vem antes. Uma coisa que a gente vê pelos trailers é que eles vão viajar até o universo quântico. A gente sabe que a Vespa original, a Michelle Pfeiffer, ela vai estar neste filme, né? Michelle Pfeiffer é a atriz, tá? Não é a Vespa original, o nome da Vespa original. Então a gente sabe que a Vespa original ela vai estar nesse filme e ela tá perdida no universo quântico. Então, muito provavelmente, a Hope, o Clint e também o Scott vão atrás da Vespa original. O Hank não pode mais se diminuir, porque senão ele morre, então provavelmente ele não vai atrás de ninguém. Nesse filme ele deve ficar meio que só coordenando ali no rádio, falar, ó, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que e tal. Basicamente é isso aí que ele deve fazer. Então eu acho que esses 3 heróis devem entrar na nave que a gente vê no filme, viajar no universo quântico e conseguir resgatar ali a Vespa original ou encontrar a Vespa original. Então, dessa forma, como eles estão num universo infinitesimal, a gente vive num mundo de 4 dimensões. Como assim 4 dimensões, Gustavo? Que doideira. A gente sabe que a gente só tem 3 dimensões, que é x, y e z, comprimento, largura e profundidade também. Mais ou menos. A 4ª dimensão é o tempo. Só que se você reduzir a um tamanho onde você basicamente não está em nenhuma dimensão, é muito fácil você conseguir permear entre um tempo ou outro. Então, se eu ficar pequeno o suficiente que eu não fico em nenhuma dimensão, nenhuma das 4 dimensões, eu posso ir para onde eu quiser. Eu posso ir para o passado, eu posso ir para o futuro, ou eu posso ficar onde eu tô mesmo, que foi o que o Scott fez no primeiro filme. No primeiro filme ele foi diminuindo, mas ele ficava quieto, parado, até que de repente ele foi e cresceu de novo no mesmo lugar onde ele estava. Algumas imagens vazadas do próximo filme, do Vingadores 4, a gente vê o Capitão América, o Steve Rogers, com o mesmo uniforme que a gente viu ele usando em Vingadores na Batalha de Nova York. A gente também vê o Homem de Ferro. O Homem de Ferro não tá com a armadura do Homem de Ferro, ele tá com uma roupa da S.H.I.E.L.D., o que é bem interessante isso, que cabe outras teorias aí dentro. E a gente vê o Scott Lang também, né, o Homem-Formiga. Todos os 3 estão com algum aparato na mão, uma espécie de dispositivo na mão, que faz com que eles possam, talvez, continuarem naquele tempo alternativo. Então isso abre margem para outras teorias. Aqueles que estão ali, o Homem de Ferro e o Capitão América, são daquela dimensão ou foram trazidos pelo Scott depois. Mas como assim pode ter sido trazido pelo Scott depois se o filme acontece antes? Aí é que entra a minha outra teoria. Porque como, se eles viajaram antes no tempo, poderiam saber da existência do Thanos também? Então, a segunda teoria é que o filme é como se fosse um 300 A Ascensão do Império. Pra quem não assistiu 300 A Ascensão do Império, ele é um filme que ele se passa antes, durante e depois do primeiro filme, o 300. Eu acho que Homem-Formiga e Vespa pode ser um filme que faça isso. Ele pode começar antes de todos os eventos e se explicaria não tá acontecendo nada, não ter nenhuma desordem no mundo, e eles estarem preocupados somente com o Tratado de Sokovia mesmo. Eles começam ali a enfrentar a Fantasma, que é a vilã do filme. De repente, chega a invasão e eles ainda estão ali ocupados com a Fantasma. Eles não conseguem, talvez, ir pra guerra porque eles têm uma vilã ali no pé deles. Depois, acaba tudo, depois que eles terminam com a Fantasma, ou às vezes nem termina, acaba toda a invasão e daí os heróis começam a desaparecer. Alguns heróis de Homem-Formiga e Vespa podem desaparecer, como por exemplo o Gavião Arqueiro e a Vespa. O Homem-Formiga aparentemente não, porque a gente vê ele nas outras imagens. Então, essa galera aí pode ter desaparecido e o Homem-Formiga pode ir sozinho, ou pode estar todo mundo vivo e eles irem lá para outro universo. Então, antes, durante e depois pode ser também uma teoria que acontece. Só que os irmãos Russo, eles falaram o seguinte, Vingadores 4 não desfaz nada que Vingadores 3 tenha feito.
Ou seja, ele quis dizer que todo mundo que morreu em Vingadores 3 vai continuar morto em Vingadores 4. Mas não faz sentido você ter um cara... Somente 2 heróis conseguiram em seus filmes solos fazerem mais de 1 bilhão, que é o Homem de Ferro e que é o Pantera Negra. Além disso, a gente teve o Homem-Aranha, que quase chegou em 1 bilhão, e Guardiões da Galáxia, que nos 2 filmes quase chegaram em 1 bilhão também. Isso significa que o Homem de Ferro não morreu, tá vivo, ok, mas o Pantera Negra no filme morreu. Você foi avisado que teria spoilers. Os Guardiões da Galáxia só sobrou a Nebula, que mais ou menos faz parte do Guardiões da Galáxia, nem faz, e o Rock. Todos os outros morreram. E como que você vai fazer Guardiões da Galáxia se você não tem mais ninguém? Você precisa resgatar esses heróis de alguma forma. Mas se em Vingadores 4 você não vai desfazer o que você fez no 3, como você consegue? A resposta para isso é Terra 2, Terra 3, Terra 4, Terra 5, Terra 627, Terra 618, Terra 619 e assim vai. Por quê? Você pode permear realidades alternativas, acabar encontrando uma onde tem esses heróis e trazer eles de volta para essa nossa realidade aqui. Por que que eu digo que tem que trazer para essa realidade aqui? Porque nessa realidade, na cena pós-créditos, a gente vê que essa realidade é a realidade da Capitã Marvel. Então, se eles forem para outra realidade, aí lá, naquela realidade, eles vão lá e eles pegam os heróis e derrotam Thanos naquela própria realidade ali, Capitã Marvel fica avulso. O que eles podem fazer é pegar a Capitã Marvel e levar até o tempo da Batalha de Nova York também. Assim, a gente muda de realidade, a gente muda de terra, e isso abre margem para guerras secretas. O que é guerras secretas, para quem não conhece, para quem não manja muito de quadrinhos? Guerras secretas é o seguinte: uma entidade chamada Beyonder, que é tipo um mega deus, ele reúne os heróis de várias dimensões alternativas e fala o seguinte: tá dividido aqui o time de vocês, quem ganhar vai poder fazer um desejo. Então isso inclusive acaba com o universo Ultimate nos quadrinhos. Então a gente pode ter esse encontro de várias realidades paralelas. Agora, inclusive, que a Marvel tem os X-Men, eles podem fazer guerras secretas, porque tem X-Men, o caramba, em guerras secretas tem todo mundo. E todos os arcos de guerras secretas são muito importantes, então é bom ter toda essa galera para fazer guerras secretas. Então a gente pode adicionar um conceito como Homem-Formiga de que a gente tem um monte de realidade por aí. A gente tem uma realidade onde o Homem de Ferro não virou Homem de Ferro, a gente tem uma realidade onde o Capitão América não é o Capitão América, a gente tem uma realidade onde o Caveira Vermelha não é um super vilão, a gente tem uma realidade em que o Thanos nunca nem existiu, por exemplo. Então, tem várias realidades permeando por aí e a gente pode começar a descobrir elas a partir de Homem-Formiga. Só que uma coisa que pode acontecer também é igual eu falei, eles podem ir diretamente para aquele tempo, talvez até levar Homem de Ferro e Capitão América. Se for nesse negócio que eu falei que ele começa antes de Guerra Infinita, daí ele continua no meio e termina no fim de depois de Guerra Infinita, né? Então, assim, a gente pode ter os heróis desta terra aqui indo junto com o Homem-Formiga para o passado, né? Ali permeando ali um tempo ou outro, coisas desse tipo. Só que existe um risco muito grande em você pegar os heróis e levarem para outra pro passado, na mesma dimensão, mas no passado. Porque naquele tempo da Batalha de Nova York, algumas coisas não poderiam acontecer. Por exemplo, o Hulk, ele não estava consciente. Então o Hulk ainda era uma besta. Raging fire, like smoldering fire. O Thor tinha o Mjolnir ainda, ele não tinha o Rompe-Tormentas, que se mostrou extremamente poderoso. Então o Thor não tinha todo o poder que ele tem hoje, agora. Outra coisa também é que os Guardiões da Galáxia não estavam unidos. Porque não tinha ainda, eles se encontraram na prisão, né? Foram ali por causa do Orb, o Orb ainda não, eles não estavam buscando o Orb, e talvez isso consiga levar até mesmo que a Gamora talvez ainda não tivesse se rebelado contra Thanos, né? A Gamora podia ainda estar do lado de Thanos, ou talvez já estivesse com o Ronan, talvez ela... Porque o filme de Guardiões da Galáxia dá a entender que ela se rebelou pouquíssimo tempo antes de Guardiões da Galáxia, porque o Ronan envia ela para tentar buscar o Orb, e daí ela acaba se rebelando contra o próprio pai. Então significa que ela podia ainda não ter, porque eram 2 anos antes, ela poderia não ter ainda nenhum problema. O Homem-Aranha ainda não existia nesse tempo, o Pantera Negra era o T'Chaka, não era o T'Challa, né? E além do mais, a Wanda e o Pietro Maximoff não existiram, porque eles iam existir por conta do cetro do Loki, porque a Hydra pegou o cetro do Loki e daí fez os testes com os 2 milagres ali, que foi a Wanda e o Pietro Maximoff, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. E o Visão também não podia existir, porque o Visão foi criado por causa da gema. Então, esses heróis não iriam existir.
Então a gente tem muitos problemas aí para eles resolverem por conta disso. Então é difícil a gente acertar ao certo o que vai acontecer, mas eu acho que vai envolver esse negócio de viagem no tempo ou realidade alternativa. Hoje aposto mais em realidade alternativa por conta de guerras secretas. Mas e você? O que você acha que pode acontecer? Deixa sua teoria aí nos comentários, eu vou adorar ler suas teorias. E continue aí com a gente, assistindo os nossos vídeos aí, que vai ter mais vídeos aí, Game of Thrones. Tô querendo fazer de Westworld também, deixa nos comentários se vocês querem assistir um Destrinchando Westworld também. Muito obrigado e até a próxima.